História de raiz. Ó, eu tenho aqui 1, 4, 9 e 16. 1, 2, 3, 4. Tem um lance que é o seguinte, depois de 16, quem é? 25, que é 5. Tem um grande lance que, tipo, você não é obrigado, tá, a saber de todas as raízes, nem precisa. Mas de tanto você trabalhar questões de matemática, tem raízes que você já tem na mente. Beleza? Então, o que é que ocorre? Se você é perguntado sobre a raiz de 5, o que é que você deve fazer? O 5, ele está compreendido entre quem? Então, entre 4 e 9, tem espaço aqui para o 5? Não tem. Do 4, o cara pulou para quem? 9. Então, consequentemente, a raiz de 5 não existe. Só que tem situações, meu velho, que o bicho pega. Que a gente vai trabalhar agora nesse sentido. Galera, só para a gente dar uma fechada aí. Toda essa parte dos conjuntos numéricos ficou muito claro para vocês. Ficou tudo muito bem definido. O que é cada um, o que representa. Porque assim, a gente tem que trabalhar na forma que o aluno tem que compreender aquilo para uma forma universal. E ele também tem que estar apto para que quando for questionado sobre essa situação em questões de concurso, em exercício, ele tem que ter isso muito bem definido. Tá certo? Muito bem definido. Então, olha só. Então, a gente vai fechar isso aqui de uma forma muito prática. Tá? E que forma é essa? Aqui, velho. Vou colocar agora aqui para vocês. Olha. Olha só. Eu tenho aqui os racionais. Eu tenho aqui os inteiros. Eu tenho aqui o quê? Os naturais. Se não, e os irracionais? Você pode ter um conjunto aqui à parte, tá? Sem problema nenhum. Então se liga aí. Galera, se eu meto aqui o número 2, 2 é natural? É inteiro? É racional? É. Observe que ele está no menor conjunto. Então, consequentemente, ele vai ser todos os outros. Se eu meto aqui o menos 12, o menos 12, ele está no menor? Então, ele não é, menos 12 não é natural. Menos 12 é o quê? Inteiro. E, consequentemente, ele é o quê? Racional. Então, se eu coloco agora 0,333, ele é racional? É. É inteiro? Não. É natural? Não. Então, todo natural, ele é inteiro e é o quê? Racional. Todo. Agora, todo inteiro, ele é o quê? Mas todo inteiro é natural? Todo inteiro, ele é sim racional. Massa. Os racionais, aí vai a pergunta, todos os racionais são inteiros? Todos os racionais são naturais? Só e somente só os casos colocados. Por quê? Porque quando eu coloco todo, eu estou falando da dízima, eu estou falando dos números decimais. Belezinha? Então, essa parte aí. E os irracionais são aqueles que não são números exatos. Característica de números que não possuem raízes. Cara, falar sobre raízes é bom. Porque, vê só. Raiz quadrada. Você sabe quanto é a raiz quadrada de 1024? Olha só. Raiz quadrada, velho, é uma relação que você tem que ter. Primeiro, como é formada uma raiz? Ela é formada pelo radical e ela é formada pelo índice. Então, por que a raiz é quadrada? Porque o índice determina o tipo de raiz. Olha,
raiz quadrada de 100. Todo mundo sabe que é o quê? 10. Agora, se eu falar para você, fatore, faça a fatoração da raiz de 100. Se não quer fatorar, fatorar é fazer isso aqui, ó. Por 2, 50. Por 2, 25. Só dá por quem agora? Por 5, 5. Por 5 dá o quê? 1. 1, 2. 2 elevado ao vezes 5. Top. Por que eu sei que isso aqui existe raiz quadrada? Ah, porque é 100. E se não fosse 100? E eu tivesse encontrado aqui, exemplo, fosse isso aqui, ó. Esse número x, que fatorado, eu encontrei isso. Qual o fundamento que eu utilizava para dizer que ela é quadrada ou não? O expoente. Todo número, quando fatorado, rolar os expoentes pares, ó, pares, consequentemente ela possui raiz quadrada. Olha só, então a raiz quadrada de 100, ela é sim 10. Mas qual o fundamento disso aqui chegar a 10? Olha só. Coloca o que você fatorou aqui dentro. Qual é o índice? 2. Ele não aparece, só aparece maior que 2. Tá certo? Se o índice aqui é 2, meu velho, tu faz isso. Esse corta com esse corta com esse. Quando eu falo cortar, é no sentido de dividir. Tá bom? Quando eu dividi os expoentes, quem é que sobrou? 2 e 5. Quanto é 2 e 5? 10. Então, se de repente, a pergunta foi, qual é o número, qual é a raiz de 1024? E ninguém respondeu. O que é que você ia fazer? 2, 512, 2, 256, 2, 128, 2, 64. Preste atenção. O que eu estou fazendo aqui, eu já estou dando situações de fatoração também. Então a gente já está o quê? Aquilo que eu falei, um assunto puxa o outro, meu velho. E aqui? 3, 2, 2. Quem é? 16. 2, 8, 2. E aqui fodeu com as costas do professor. 4. E aqui? 2, 2. E aqui? 2, 1. Sidão, e aí? Tá ruim de vocês enxergarem aí, né? Não tá? Se eu colocar aqui embaixo. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sabe quanto é que fica? 2 elevado à décima. Sidão, e por que 2 à décima? É só contar, meu filho. E colocar aqui, ó, no tchutchá. 2 elevado à décima. Qual é o índice? Vermelho aqui, moralzinha. Tchutchá. Quem é que fica? Quem é 2 à quinta? Quem é a raiz de 1024? É 2. Isso é forma de fatoração, a obtenção de uma raiz quadrada. Essa fatoração que eu fiz agora é uma fatoração que vai nos auxiliar, acho que logo mais depois do intervalo, a gente começar a resolver as questões. Fatoração. Beleza? E aí? É lindo demais essa matemática, né, velho? Mas não precisa ser linda, não. Precisa você entender e gabaritar a porcaria lá na tua prova. Tá? Gabarita e o Sidão fica feliz. Tá? Vocês estão ligados àquele contrato que você assinou com o Jales, não tá? Não tem uma letrinha bem pequenininha? Não tem? Alguém leu? Não, né? Beleza. Ali está o compromisso assumido por vocês de fazer a portabilidade dos 2 primeiros salários após a aprovação. Para minha conta. Tá? Depois você vai lá e observa esse negócio. Quer dizer, mais não, né? Que assinou já era. Ó. Gente, tudo certo aqui? Alguma dúvida? Então vamos embora. Quando for intervalo, vocês falam, porque eu não sei o horário da turma
De que horas? 8h30? Pronto. Vamos embora. Gente, alguma dúvida aí, galera? Pronto. Vamos lá. Vou apagar essa parte enquanto estão copiando aí. Posso? Tá. Para. Esse aqui posso, né? Posso? Beleza. Olha só. Galera, agora a gente vai trabalhar, tá? Com a relação das questões que envolve aí, tá? Situação, quem vai fazer PEM Sergipe? Massa. Meu irmão, se liga, a IBFC é uma banca, eu digo o seguinte, que eu comparo muito com a banca Coppev, em termos de matemática, tá? Porque já, tipo, língua portuguesa, eu acho a Coppev uma das piores bancas, os caras botam sempre prova para ferrar mesmo com a galera. A IBFC, velho, ela tem uma particularidade de matemática que são muitas questões previsíveis. Muitas, mas muitas mesmo. E entre elas, cai praticamente em todas as provas a relação dos casos de fatoração, MMC, MDC. Fiquem atentos sobre isso. Geometria, muita geometria plana, tá? Muita geometria plana, os caras gostam de colocar. Então, intensifica isso aí. E tem esse detalhe, obrigatoriamente você não pode zerar, porque se zerar você vai ser eliminado, né? Não, você não pode zerar, acho que tem que ter quantas questões? Acho que você tem que fazer pelo menos uma. Acertar pelo menos, você não pode zerar. Zerou qualquer uma das, ferrou. Tá? Oi? Tem. Mas, bicho, aquilo que eu estou falando, vocês não vão zerar nada. Agora sim, aquela história. Se você se dedicar, tu consegue fazer uma excelente prova de matemática. Mas uma excelente prova mesmo. É muito previsível. Mas muito mesmo. Ó, galera, então vamos nessa. Cai 2 questões dessa na tua prova, viu? PEM Sergipe. Vamos lá. Ó. Beleza? Gente, qual a particularidade dos múltiplos? Os múltiplos são pontos de encontro simultâneo. Então, exemplo, o que são múltiplos? Detalhe, os múltiplos são sequências matemáticas que começam em 0. Primeira coisa, começa em 0 e elas são o quê? Infinita. Ou seja, começa em 0 e é uma sequência infinita. Então, de que tipo é uma sequência matemática? Outro detalhe, um assuntozinho também que vem muito associado a raciocínio lógico matemático. Quando você pega um edital que ele tem raciocínio lógico matemático, você não pode abrir mão disso de uma forma direta e de uma forma indireta para você entender sequências numéricas. Não abram mão desse assunto nunca na vida de vocês. Tá? Nunca. Se o propósito for uma aprovação em concurso público, que eu tenho certeza que é. Beleza? Então, múltiplos começa e é infinita, ou seja, não termina. O que é que você tem aqui, galerinha? Você tem exemplos. Vamos nessa. Múltiplos de 10. Bicho, se eu falo os múltiplos de 10, eu estou falando quem? Qual é a obrigatoriedade? Começar em 0. Então eu vou 0, 10, 20, 30, 40, 50 e assim sucessivamente. Se eu chego para você e falo múltiplos de 20, você vai começar com quem? 0, 20, 40, 60, 80, 100 e assim sucessivamente. Detalhe, múltiplos. Tudo certo, não tem o que
falar, não tem muita coisa para a gente estar tirando onda aí. Não tem. É isso, ponto final, acabou. Só que é o seguinte, os múltiplos, eles não vêm apenas inseridos sobre esse aspecto. Vem, às vezes, quando o cara quer que você construa uma questão, e eu, consequentemente, resolva, ele pede, determine a sequência numérica formada pelos múltiplos de 10. Claro, você sabe que vai começar em 0 e é infinita. Agora, tem algumas situações que o cara chega aí e fala assim, agora eu não vou falar mais em múltiplo, eu vou falar de MMC. E o que é o MMC? É o mínimo, olha só, mínimo múltiplo comum. Ou seja, é o menor múltiplo comum. Se eu chegasse para você e falasse, baseado no exemplo anterior, dos múltiplos separados que você falou, quem são os múltiplos, ou melhor, qual o múltiplo de 10 e 20? Quem é o menor múltiplo comum de ambos? Vamos lá. O 0, nesse caso, ele é exceção. Tá? Exceto o 0. O que é que você tem? O 10 é? Quem é que é? Por quê? Porque são múltiplos com... Se não, existem outros? Existem. Aqui, Só que entre 20 e 40, eu fico com quem? Por quê? Porque a questão é muito clara. Tem que ser o menor. Aí vai o grande diferencial do aluno de concurso público. É importante você saber tudo isso? Claro. Para você montar uma questão, é fundamental. Uma questão de qualquer nível que seja. Raciocínio lógico ou matemática de uma forma geral. Isso aqui é fundamental você saber, velho. Agora, quem já teve aquela sensação de pensar que está sabendo tudo, quando pegar uma questão, falar, porra, não sei de nada, eu não sei nem para onde é que vai essa questão, e eu estudei. O cara lê a questão e fala, e aí, velho? Eu não estava entendendo. Aí eu digo o seguinte, eu sempre falo para os alunos, o problema é matemática? Epa! E a interpretação não, viu? O problema é português, porque a galera já erra falando. Matemática, ela está pouco se importando com o que você acha ou deixa de achar em qualquer questão. Ela quer que você coloque o que está escrito ali. E a língua portuguesa, na sua essência dessa questão de textual, fala de quê? Compreensão e o quê? Velho, interpretação, dane-se para a matemática. Você não deve interpretar nada. Você deve compreender. Que é aquela história? Compreender e interpretar. Qual é a diferença? Um está dentro, o outro está fora. Compreender, você está colocando o que está dentro da questão. Interpretar, você está supondo alguma situação. Então, meu velho, comece falando certo onde você erra. Você não erra na interpretação, você erra na compreensão. Você tem que... Velho, e outra coisa. Lê a questão, seja o problema qual for, mas você tem que ler com o máximo de atenção e, acima de tudo, você tem que observar o que é que te importa. Tu está fazendo uma prova de quê? Matemática. Então, obrigatoriamente, eu tenho que descobrir, dentro do texto, que as questões são textos, cadê os números? Retire, velho, os números que você precisa trabalhar e depois descubra o que a questão quer. Resolver é a coisa mais fácil do mundo depois que se tem isso. Mas para aí você tem 3 passos. 3. Tá? E às vezes o cara peca por quê? Porque ele se prende aqui. Ele diz que não sabe resolver. É porque ele pulou as 2 principais etapas. Que é retirar tudo que foi dado, organizar e agora sim tentar resolver. Tá bom? Então fica ligado nisso aí. Gente, vejam só. Quando se trabalha com mínimo múltiplo comum, se trabalha com palavras-chave. Anotem aí.
Para você saber quando é que você vai usar uma questão que aplica MMC. Você vai utilizar sempre quando as questões, elas falarem muito na historinha a cada, em, ao mesmo tempo. Deixa eu colocar aqui, fica melhor. Assim. Qual a palavrinha-chave? Vamos lá. Palavra-chave. Olha só. Em, a cada, ao mesmo tempo, simultaneamente, minha palavra que cai pra caramba, tá? Então veja só, pegou uma questão, e outra que não pode faltar, consequentemente, menor. Só que aqui eu quero um asterisco do tamanho do mundo, do tamanho da força que você está tendo aí para sua aprovação. Cuidado. O examinador adora confundir a sua cabeça. Ele pega, às vezes, uma questão que não é MMC, que é o outro, que é o MDC, e ele cita, em algum determinado momento, a palavra menor. O que é que o candidato faz? Ele pega esse fato de menor e joga para o MMC. Ferrou. Eu vou dar uma parada aí que você vai realmente não confundir jamais essas situações. Tá certo? Então, assim, ó, menor, beleza. Mas toma cuidado. Tá bom? Olha só. Falar de MMC, não vou perder tempo. Já vou para quem? MDC. Se um é o menor, o outro é o quê? Maior. Ou seja, é o máximo divisor comum. Olha só, galerinha. Se eu tenho o MDC e o MMC, o MDC, qual é a palavra-chave, Sidão? Essa daí é sensacional. Palavra-chave. Toda vez que der uma ideia de divisão. Toda questão que tiver uma ideia na tua questão de divisão, de separação, olha só, palavra-chave para isso aqui, divisão, separação, é máximo divisor comum. Se não, tem a questão do maior? Também tem, mas não se prenda apenas a ficar procurando na tua questão a palavra maior. A palavra que resume muito bem isso aqui é a separação, a divisão. Então, são situações que levam o candidato a aplicar o máximo divisor comum. Beleza? E aí? Tudo certo, nada errado? Vamos começar arregaçando aí agora? Vamos começar? Vamos nessa, né? Primeira questão. Página... Já começa arregaçando mesmo. Começa tendo aí uma questãozinha aí muito top. Página 5. Primeira questão aí, tá? Acharam? Vamos nessa. Página 5. Achou? Para diferenciar, o material ele vem, acho que é o único que vem com uma logozinha aí. Em cima. Tá? Acharam? Tem uma logo. Olha ali na parte assim, que você folhear, você vai ver, acho que o único material que tem. Pronto. Beleza? Acharam? Eu adoro essa sensação agora, viu?
essa sensação de você estar começando a pegar uma questão e falar, porra. Quem estiver afastado da parede, pede licença ao colega e dá uma voadora, tá? Fica à vontade. É melhor dar agora e passar, né? Do que não fazer isso e realmente estar acomodado. E aí? Posso? Vamos nessa. Alguns funcionários da Defensoria Pública de São Paulo participaram de um seminário sobre ações na área civil, pela qual pagaram um total de R$ 715, no ato de suas inscrições. Se X reais era o valor unitário da inscrição, e X é um número inteiro, compreendido entre 40 e 60, quantos funcionários da Defensoria participaram de tal seminário? Que silêncio. Que silêncio foda, velho. É o silêncio de angústia. É o silêncio daquele que eu falei no início da aula. E aí? Vamos nessa. Primeiro, o Sidão falou. Pula, voadora na parede, vale a pena. Olha só. O que foi que eu falei para vocês? Extrai. Mesmo que você leu, teve esse... tua estima foi lá embaixo. Você, porra, não vou saber. Mas vamos lá. Faz aquilo que eu falei. O que é que a questão te deu pertinente? Números. Quais são os números aí importantes? 715. Aí é importante, galera, que você faça isso. O que é 715? Total. Meu irmão, nem que você não acerte a questão. Nem que você, depois que coloque tudo bonitinho lá, você não sei de porra nenhuma. Mas, bicho, pelo menos você preencheu, velho. Você tentou. Pensa no lado positivo da coisa. Ó, isso é pertinente? É. O que é mais pertinente que ele falou? O valor que está compreendido entre 40 e 60. E, finalmente, o que é que esse miserável quer? Ele quer descobrir o danado do X. Esse X é o quê, galerinha? É o valor da inscrição, é? É? Se X reais é... X reais é o valor da inscrição. Meu velho, ele quer X, que é o valor do ingresso. Quer os funcionários? Beleza. Vamos lá. O valor que ele colocou aí de 40 a 60, tá? Foi justamente o quê? O valor da inscrição, que está entre 40 e 60. E o X é o número de quê? Funcionários. Pronto, então, justamente ele quer essa parte aqui. Não é isso? Então, o que é que você vai ter? Galera, primeira coisa. Quem é 40 e 60? É o intervalo. Só que aí, meu irmão, vai a malícia. Se o total foi de quanto? 715. E o valor que te interessa está entre 40 e 60. Aí a dica é critério de divisibilidade. Sidão, o que é isso? Vamos lá. Olha só. O critério de divisibilidade agora vai ajudar a sua vida, meu velho. Ó, Sidão, critério de divisibilidade é. Sabe por quê? Porque quando você começa a ter esses critérios, você começa a ter cartas na manga. Qual é o critério de divisibilidade por 5? O número tem que terminar em 0 ou o quê? Ou 5. Sidão, por que você pegou o critério de divisibilidade por 5? Porque o número lá é o quê? 715. Se é 715, consequentemente, ele tem que estar nesse critério aqui. Do 40 ao 60, eu preciso colocar 41, 42, 40... Eu só vou pegar os números que estão compreendidos entre 0 e o quê? 5. Então vem nessa. 40, pega? Pega. 45. 50. 55. E 60. A tua resposta vai sair
vai auxiliar a partir daqui. Né? Então, pô, você tem uma porrada de números. Agora você tem apenas quantos? 5. Beleza? Aí eu digo a você, e aí, Sidão? Qual é o número que é? Porra, velho, e aí? Eu vou dizer para você, claro, já fiz essa questão. Eu sei qual é o número. 55. Porra, mas tem 55 aí? Tem 55? Tem? Tem? Todo mundo vai marcar 55? Vai? Não, meu filho. Mas por que o cara botou 55 lá? Porque a função dele é ferrar com você. Ele vai fazer sempre isso. Questões de matemática. Nas alternativas, pelo menos uma, o examinador vai colocar lá, que é aquela questão que não é a resposta, mas você encontrou lá no início. Se liga aí. Eu encontrei 55 da inscrição. Meu velho, se a empresa gastou essa grana, R$715, e você agora descobriu qual o valor de quê? Da inscrição. Divide-se o total gasto pelo valor e você vai encontrar o quê? 13. Que é justamente a letra B. Sidão, pelo amor de Deus, eu não iria pensar jamais numa situação como essa. Existe uma outra forma de você resolver? Existe também. Mas olha só, a grande jogada foi o quê? Ó, porque quando você se ligou em quê? Porra, peraí. Não, aliás, a grande jogada não foi essa. A grande jogada foi você ler de uma forma diferente. Ó, e saiu o quê? Montando, velho. Porque se você lê de qualquer forma e não faz absolutamente nada, fica inerte, você não vai conseguir. Então eu tenho certeza que aquele que leu disse, não, eu não tenho condições de resolver. Beleza, eu falei, ó, faz isso. Aí o cara fez. As coisas vão surgindo, meu irmão. Vão surgindo. Então assim, colocou lá o valor, pô, aqui realmente uma porrada de números. Só que eu utilizei o critério de divisibilidade e reduzi para quantos? Para 5. Tem a opção de se fazer assim, que ainda assim é um método de tentativa, mas você também poderia usar isso sob uma forma de uma equaçãozinha. Olha só, se dá uma equação, ó, quais são os números? Não está entre 40 e 60? Quando você pegar uma questão que fala em números compreendidos, você vai fazer esse esquema aqui, tá? Você vai fazer um com 40 e o outro com 60. Por quê? Porque foram os números que a questão te forneceu. E o que é que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui, ó. N vezes x igual a 715. Se não, por que é N e é x? O N é o número que você vai encontrar. E o x vai ser isso aqui, ó. Aí você vai, N vezes 40 igual a 715. N é igual a 715 dividido por 40, isso é igual a aproximadamente 11,9. Massa. Tá. Você não fez com o primeiro? Vai fazer com quem agora? Com o outro. Qual é o esquema? Esse aqui. N vezes x igual a quem? 715. Massa? Esse N você quer saber é quem? 60 igual a 715. Logo, N é igual a 715 sobre 60, que dá aproximadamente 17,8. Oi? O quê? Certo, verdade. 17,8 e o outro 11,9. O que é que ocorre? Qual é a função que você tem aí? Você tem que o número, ele vai ser maior que 11,9 e vai ser menor do que quem?
17,8. Galera, dos números que você tem aí, qual é o que se encaixa dentro dessa definição? 13. É ele que você vai marcar. Sidão, como é que eu vou fazer na minha prova? Do jeito que você quiser. O cara já está mandando eu cancelar, né? Para tomar café. Tá certo? Então vamos lá. Intervalozinho 8h40.